Mateus capítulo 3 nós estamos. Nós estamos aqui pregando o Evangelho de Mateus ao todo, né? Nós estamos hoje no capítulo 3, nós falamos no último culto que teve no domingo, né? Domingo retrasado, no caso, sobre João Batista, aquele que foi enviado, né? E hoje nós vamos falar sobre o batismo de Jesus. E o Batista gosta de falar de batismo. O tal do Batista. Por isso temos esse, como se fosse um nome pejorativo de batistas, né? Antigamente nós não tínhamos esse nome, nós tínhamos só nome como Igreja de Cristo, irmãos que se reúnem em nome do Senhor. E por fim esse apelido pegou Batista, 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 e nós vamos explicar o motivo. Vamos ler esse texto do capítulo 3, versículo 13 ao 17. Diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu preciso, antes de entrar nesse assunto, relembrar aos irmãos que a Igreja brasileira ela é perita em destruir aquilo que Deus institui. Né? A Igreja brasileira ela é perita em destruir tudo aquilo que Deus faz perfeitamente. Ela destrói totalmente algumas doutrinas bíblicas, ou quase todas as doutrinas bíblicas, algumas ordenanças que Deus deu. E nós temos 3 ordenanças no Novo Testamento para com a Igreja de Cristo. 3 ordenanças para a Igreja em geral. Nós temos a ordenança da ceia, do batismo e do santo culto. Né? Nós cultuamos o Senhor, nós buscamos a Deus. E cultuar significa adorar a Deus. Nós temos sido atacados, a Igreja brasileira tem sido atacada nos 3 âmbitos. Nós temos sido atacados na ceia, né? Alguns dizem assim, não existe Santa Ceia. Eu também não concordo com este nome Santa Ceia, mas existe a ceia do Senhor. Antes de entrarmos, vamos dar só uma olhadinha para os irmãos verem quem existe realmente. Em 1 Coríntios capítulo 11, né? 1 Coríntios capítulo 11. Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto. Versículo 20 do capítulo 11 diz assim: De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então a Bíblia deixa bem claro que nós vamos participar da ceia do Senhor. Quer ver, ó, nesse texto mesmo. Vamos dar uma olhadinha. O Senhor Jesus diz assim, versículo 24, Paulo escrevendo: Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei. Jesus não disse, deixam de fazer. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Né? Depois no versículo seguinte, da mesma forma, todas as vezes que beberdes, em memória. Nós precisamos fazer em memória dele. Né? Isso aqui não é passado. Se nós voltarmos um pouquinho em Mateus também, 26. Na instituição, então, da ceia, né, a última Páscoa, que é a ceia do Senhor. Quer ver, olha. Versículo 27. Versículo 26.
E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então ele diz: eu não vou beber desse fruto novamente, não vou participar desse momento, mas não significa que nós não iremos participar, né? Isso é uma ordenança bíblica. A ceia do Senhor, ela tem sido atacada, perjurada de uma forma tão grande, irmãos. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que aquele que come indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, né? E como diz Hebreus, o escritor aos Hebreus, que alguns estão vituperando, pisando o sangue, abolindo o sangue de Cristo, né? Tornando o sangue de Cristo como um espetáculo de horror para as pessoas, e as pessoas vão pisando. Então eu vejo algumas igrejas que se dizem igrejas que pregam a graça, irmão, que já aboliram a ceia, dizendo que não há necessidade mais do cristão se reunir em volta da mesa do Senhor para participar da ceia do Senhor, né? Outra coisa que tem sido muito atacada no Brasil também é o culto. E aí, irmão, falou em culto, aí o negócio descamba. Porque o que nós estamos vendo hoje não é um culto ao Senhor. Para nós voltarmos um pouquinho, se nós formos olhar no original de tudo isso, nós nem teríamos culto, né? A palavra culto. No Brasil é costumeiro nosso falar culto, mas quando a gente vai para os Estados Unidos, nós vemos a palavra service, né? Ou seja, um serviço santo ao Senhor. Não existe essa palavra nos Estados Unidos de culto, porque a palavra culto ela vem do latim, né? Que significa adoração a ídolos. Vocês têm uma ideia. Então, por isso que algumas igrejas reformadas e mais tradicionais, como a Igreja Católica também, a Igreja Ortodoxa, ela prefere a palavra missa, né? Da qual deriva a palavra missão. Qual a missão da igreja? É prestar um serviço religioso, né? Missa significa prestação de serviço religioso ao Senhor. E por isso nos Estados Unidos, então, nós temos a palavra service, né? Quando a gente vai para os Estados Unidos, lá não se fala vamos cultuar o Senhor lá nos Estados Unidos, então diz vamos praticar um serviço ao Senhor, um serviço religioso ao Senhor. E aqui no Brasil, esse serviço religioso, ele tem sido atacado de uma forma tão grande, mas tão abrangente, que aquilo que nós precisamos num culto já não há. A essência do culto se perdeu. Qual a essência do culto? A essência do culto era oração, seria a oração, a comunhão entre os irmãos e a palavra, né? São três coisas que um culto precisa ter: oração, adoração, comunhão, no caso 4, então, e a palavra. Nós vemos culto em que nós não temos mais comunhão, ninguém mais tem comunhão com ninguém, ninguém está preocupado com nada com ninguém, né? É aquilo que está em Atos capítulo 5, que quando Ananias vê os irmãos contribuindo e ele está mais preocupado consigo mesmo do que com os irmãos, e ele retém uma parte, porventura, caso o evangelho não desse certo, ele tinha um pouco de dinheiro ainda de reserva, enquanto que Barnabé havia distribuído tudo. Então isso é comunhão entre os irmãos. Nós temos a adoração no Brasil ela tem sido pejorativa, destruída, ela não se tornou mais uma adoração ao Senhor, mas senão uma adoração ao ego, ao iluminismo do homem si mesmo. O homem agora é adorado, o homem agora é engrandecido, o homem agora é exaltado, né? Nós não cantamos mais o Senhor, quão grande é meu Deus, mas quão grande é o homem. Olha, Deus vai te arrancar da cova, Deus vai te fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E quando não, o pior de tudo isso é quando eu vejo músicas dizendo ser hino, como se Deus estivesse cantando: filho meu, não temas. Deus cantando a criatura agora, né? É como se Deus anunciava assim: eu não tenho o que fazer, eu vou fazer um hino agora para me cantar aquilo que eu fiz, a minha criatura, né? E sendo que Deus se gloria em si mesmo, diz as Escrituras. Deus se exalta a si mesmo. Deus não é egocêntrico, mas a própria Trindade se adora a si mesmo, né? A própria Trindade se ama a si mesmo.
E nós estamos vendo hoje, na parte de adoração, a igreja foi vituperada, destruída também, a igreja brasileira. Então nós temos a falta de comunhão, a falta de adoração, sem contar a palavra. Quando há tempo para a palavra, né? E quando não há tempo para a palavra, eis que o Senhor, eis que te digo, né? É tudo eis, e nunca é agora, né? É tudo é pro passado. Eis, e nunca é agora. Eis que te digo, né? E quando não há aquela desculpa, irmão Luciano, a letra mata. Então, por isso nós não precisamos estudar muito. A letra mata. O Espírito Santo teve o trabalho de usar 40 homens distintos durante 1.200 anos para escrever esse livro e chega alguém dizendo agora que a letra mata. O Espírito Santo teve o mesmo autor que fez o livro sagrado, ele não quer que ninguém leia mais. Que agora é a unção. A unção agora. A unção ela capacita. Deus, como é que é? Deus não chama capacitado, Deus capacita os escolhidos. Desculpa. E para chamar os escolhidos, o escolhido não precisa se atever às escrituras, não precisa ler as escrituras, não precisa procurar as escrituras, porque agora tudo é uma revelação. Parece aquele menininho da China, né, que vai colocando tudo na cabeça. Agora, já viram esse vidinho? Ele pega, né, os pastores de hoje, né? Então observe que um momento da palavra e quando não, né, olha, Deus está mostrando, Deus está fazendo, e tudo aquela balbúrdia desnecessária, que Deus não está se alegrando com isso. Então nós vemos esses três âmbitos, palavra, comunhão e adoração, sendo destruído. E a oração, então, nem se contar, os irmãos, quando oram, estão mais preocupados consigo mesmo. Quando o Senhor vai me dar? Quando não querem colocar Deus na parede. Determine, irmão. Exija de Deus. Deus tem que dar. Oh, por favor. Até o João, né, João? Tem que dar risada dessa. Deus é um ser supremo. Ele diz que ele mata, ele cura, ele faz viver e assim por diante. Ele faz segundo a sua vontade. O que nós vemos muito no culto brasileiro, e uma coisa que não deveria existir, é as pessoas entram e saem a hora que quer diante do culto. Quando nós chegamos no trabalho, que nem eu e o irmão Luciano que trabalha numa empresa, nós precisamos ter um horário para cumprir. Então nós chegamos naquele horário. No caso, acho que o irmão Luciano chega um pouco mais cedo para ver o caminhão, para ver a água, essas coisas. Não sei se é assim. Eu acredito que deve ser assim, né? Um pouquinho mais cedo. E no caso meu também. Eu chego um pouco mais cedo no serviço. Preparo todo o equipamento. Há um respeito. Quando nós vamos diante de um juiz, nós não chegamos 15 minutos depois. O juiz marcou 7 horas, a gente chega às 7h10, 7h20, 7h30. Nós chegamos antes e nos informamos, nos preparamos. E no culto para com Deus, ou no serviço sagrado para Deus, as pessoas chegam a hora que quer. As pessoas não têm mais respeito, não têm reverência. Entram na igreja a hora que quer. Alguns não gostam de cantar por exemplo, tem igreja de cantar o cantor cristão, ou ainda a harpa, que seja. Eu não gosto de cantar o ainda a harpa, vou dar um exemplo. Tem que chegar depois que acabou o ainda a harpa. Eu não gosto desse tipo de pregação, ele sai antes da pregação. Porque fulano agora vai pregar. As pessoas não têm mais reverência. O reverendo Ludgero Bonilla, acho que é Bonilla mesmo, ele disse que quando foram reformar a igreja, onde que ele era pastor, precisava reformar o piso. Então precisou colocar os bancos na parede e colocar os demais bancos em cima dos bancos de madeira. Ele falou assim, irmão, a gente tirou mais de 1 quilo de chiclete debaixo de banco. Mas na escola é isso. E na escola, agora imagine dentro da igreja, que coisa mais vergonhosa. Eu e minha esposa, a gente sempre chegou na igreja, às vezes não, sempre chegou primeiro e saiu por último. E a gente saía da igreja, irmãos, encontrava papel de bala, na onde que você sabia que aqueles irmãos que é dono de banco, sabe? Ele chega e se alguém tiver sentado naquele banco no lugarzinho dele ali, fica a cara feia, e acabou o culto para ele ali, né? Ele chega atrasado, ele quer que o lugar esteja ali livre para ele, se tiver alguém sentado ali, pronto, acabou o culto. Mas você olhava, tinha bala, papel de bala no chão, papel picado no chão. Quando não, os irmãos, o pastor está pregando e os irmãos conversando um com o outro, dialogando, perguntando da novela.
Você viu o último dia do The Walking Dead? Você viu o que aconteceu no The Walking Dead? Os homens são assim, irmão Luciano. Ao invés de chegar e ter reverência para com Deus, chega. E aí, irmão, você viu o São Paulo lá contra o Palmeiras? Rapaz do céu, você viu aquele fulano que deu um murro na boca do meu jogador? Até eu tinha dado também. É assim ou não é? É o que a gente vê. E tá assim, irmãos. E tá assim. Jovens que vêm para a igreja. Jovens não, homens velhos que vêm para a igreja de short. Homens velhos que vêm para a igreja de boné na cabeça. Como se fosse passear numa praia. Mulheres que não têm mais decência na vestimenta. Tava até a gente... Foi ontem ou hoje que eu vi o bispo Walter McAllister. Ontem, né? O bispo Walter McAllister. Hoje? Irmão, a mulher só fez uma pergunta. O homem... Eu vi o homem ficar vermelho, bravo. Só não encapetou porque é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, um santo homem de Deus mesmo. Mas a mulher perguntou qual biquíni que uma cristã podia ir na praia. Aí ele ficou indignado, né? Ele falou assim, bom, biquíni diferente, quem quiser ir de biquíni, não é pecado. Aí ele foi falar, irmão, aí ele sentou a madeira. A gente tem os nossos casamentos hoje na igreja. Parece que a mulher, ela quer apresentar para o pastor e para o marido o que o marido vai ter à noite. Porque os decotes que as noivas hoje usam, as noivas hoje usam, as madrinhas que vêm parecendo um sapo, irmão. Você põe um sapo dentro de um canudo. Imagina como vem. Vocês já viram isso, gente? Eu tô falando a verdade. Vocês dão risada, mas vocês já viram isso. A sensualidade nos cultos. A sensualidade. Parece que as pessoas vão para o casamento e não veem que aquele casamento, na realidade, é a apresentação diante de Deus de um matrimônio para Deus abençoar. Não, parece que é o dia da sensualidade. Eu me lembro que um dia eu estava celebrando um casamento lá em Ourinhos. E de repente começou a tocar o telefone do padrinho atrás de mim. E sabe qual que era a música, irmão Luciano? Ai, se eu te pego. Em cima do culto da igreja. Acho que você já viu essa música, né? Sabe qual que é? A coisa mais terrível. E o camarada era crente, irmão. O camarada crente. Da Assembleia de Deus. Vamos falar o nome já de uma vez. Tradicional. Criticava as irmãs da minha igreja, porque as irmãs cortavam o cabelo, mas em cima do púlpito, na hora que estão lá celebrando, aí eu paro e tô tocando o telefone. Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. E olha quem que era? Presbítero da Assembleia de Deus. E a gente vê tudo isso. As jovens que vêm para a igreja, que não há decência mais na saia, no tamanho da saia. Vem com a saia que está tampando o útero e não as partes que necessitavam de tampar. Sabe? A gente vê o tomara que caia. Então, assim, a gente vê que os nossos cultos estão sendo vituperados e nós nos perguntamos, e Deus, por que Deus não manifesta a sua glória mais? Como que Deus vai manifestar o seu poder no meio nosso se nós estamos piores do que mundanos? Agostinho de Hipona, que viveu no quarto século da era cristã, entre o quarto e o quinto século, ele vai escrever uma carta, se não me falha a memória, para uma mulher chamada Tarsília. E em uma das suas frases, ele diz assim, Daniel Dides estava falando sobre isso essa semana, o pastor Daniel Dides. Ele diz assim que uma pessoa entra num culto cristão e sai pagã. Naquela época, no quarto século da era cristã. É o que a gente vê hoje. A pessoa vem para a igreja, ela diz, aqui é um lugar bom. Aqui é legal, aí, ó, tá vendo como é que é legal? Mulherada à vontade aqui, anda do jeito que quer, os homens aqui andam do jeito que quer. Esses homens aí bebem cachaça à vontade. Eu não sei, irmão, mas eu estava até dizendo, acho que foi esses dias aqui, não sei se os irmãos estavam, mas as pessoas não se preparam, irmã Ana Paula, mas aquele domingo para servir o Senhor. Hoje é domingo. Nós aqui não temos ainda, por enquanto, mas é a igreja que tem escola dominical. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, então hoje eu vou tirar para ir para a escola dominical com a minha família. Marido, meu irmão Luciano,
Pega nem que fosse do cabelo, arranca da cama, vai pra escola dominical hoje, feliz. Não arranca a esposa não, que depois só que vai pôr no seu prato. Mas o marido como sacerdote do lar, tô brincando, mas é sério. O marido como sacerdote do lar, amanhã nós vamos... Ah, mas é domingo, eu gosto de dormir até mais tarde. Depois a gente dorme, depois do almoço, né? Vamos pra escola dominical, vamos preparar aquele dia ao Senhor e à noite nós vamos estar no culto. Ou se é o culto, que nem eu prefiro o culto de manhã no domingo, vamos fazer o culto de manhã e depois o resto do dia eu tô tranquilo, eu faço o que bem entendo com a minha família, né? O pastor Joel Bick, pastor Joel Bick é um pastor americano e na igreja dele acontece assim, irmãos. Se o irmão aparece na escola dominical e não aparece no culto à noite, na segunda-feira ele estava com 4 presbíteros na sua porta para perguntar se o irmão já desviou. Se o irmão insiste no próximo domingo, e no próximo domingo, 3 domingos sequência, ele te exclui e te trata como gentil publicano. Aí você só pode entrar na comunhão com a igreja se você participar da igreja. Ele falou assim, tem muita gente que se diz ser da igreja. Tá, o pastor parece ser um pastor carrasco. Não é. É um cuidado que nós temos com vidas. Ele disse que há um tempo atrás, uma família foi pedir a bênção dele para se despedir da igreja, da onde ele é pastor, pelo fato que a família, nós não podemos mais ficar aqui, pastor, porque aqui fica um pouco difícil. Aqui o homem dizendo, eu não posso vir de short na igreja, eu não posso beber, meus filhos não podem vir de boné, e a gente não pode nem faltar nos domingos. Quer dizer, o culto na igreja dele é uma vez por semana, não só no domingo. Não tem culto na semana, o culto na semana é de oração. Então é liberado aos irmãos, ó, quem quiser, venha ao culto de oração, né? E a única coisa que ele tem pedido aos irmãos, façam um culto nos lares. E o irmão, e nem no domingo eu posso faltar com a minha família. E o irmão acabou indo para outra igreja que podia beber, podia andar de short dentro da igreja, podia fazer o que bem entendia. Nós vemos que essa parte na igreja brasileira está igualzinho, está sendo vituperado, né? E outra coisa que nós vamos falar então é sobre o batismo que tem sido muito atacado e criticado. Nós vemos antigas doutrinas, entre elas o marcionismo, que foi uma doutrina que deu início aí no século II ali, né? Entre um jovem presbítero chamado Marcião, e começou a pregar algumas heresias interessantes, dizendo que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele disse que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diabólico, mau, e o Deus do Novo Testamento era um Deus de amor que não ia matar ninguém, não ia fazer nada. Era um Deus que muito amava e cada um podia viver o que bem entendia. Então ele começa a pregar contra o batismo, contra a ceia, ele começa a pregar algumas doutrinas que são contra as Escrituras. Quando nós olhamos aqui, no capítulo 3, do verso 13 ao 17, nós encontramos o batismo de Jesus. A palavra batismo original, grego, significa batizo, né? Ela é do original, significa não. A palavra original é batizo, que significa imergir, mergulhar, sepultar em águas. Por isso Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3 ao 4, sobre o sepultamento da velha criatura. Quer ver? Nós lemos essa semana sobre isso aqui na quarta-feira. Romanos 6, do 3 ao 4. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então observe que o batismo, o primeiro ponto interessante, que a palavra no grego aqui significa batismo, ou isso, a palavra batismo significa imersão. Então o batismo nunca pode ser por aspersão, né? Por isso nós não cremos no batismo que joga um pouquinho de água sobre uma pessoa. Outra coisa interessante, que o batismo tem sido atacado, mas ele é bem claro nas Escrituras,
O batismo só pode ser aplicado naqueles que creram e testificaram da fé bíblica. O que nós chamamos de credo batismo, que é contra o pé do batismo. Credo batismo significa aqueles que creem e são batizados. Pé do batismo é o batismo infantil. Observe que a Bíblia diz que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Se o batismo infantil fosse admitido pela igreja, então Cristo deveria ter sido batizado quando criança já, né? A Bíblia diz em Lucas 3, 21 ao 23, vai falar sobre o batismo de Jesus, e diz que ele já estava contando com 30 anos de idade. Lucas 3, 21 e 23. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E viu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E o mesmo Jesus, versículo 23, começou a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e filho de Eli. Então nós não cremos no batismo infantil. Nós não aplicamos o batismo infantil. Nós respeitamos os nossos irmãos que praticam o batismo infantil, como os presbiterianos, os congregacionais, os anglicanos, mas nós cremos no batismo adulto, né? O credo batismo. A Bíblia diz em Marcos 16, 16, quem crer, né, e for batizado será salvo. Então nós devemos crer primeiro. Primeiro a pessoa deve manifestar a crença em Cristo. Isso foi um perigo muito grande para a igreja ali na era primitiva. Ali depois de Constantino, mais ou menos naquele período ali entre o quarto e quinto século, quando a igreja começou a aplicar o batismo infantil nas crianças. Por quê? Porque quando Constantino ele declara que o cristianismo é a religião oficial do governo, muitas pessoas que não haviam se convertido, muitas pessoas que não haviam nascido de novo, vieram para a igreja e continuaram, batizaram e continuaram a sua vida da forma que bem entendia, né? Com seus deuses, pessoas que adoravam a Jesus e adoravam aos deuses gregos e assim por diante, com seus costumes. Isso foi muito perigoso. Por isso nós precisamos aplicar o batismo somente àquela pessoa que já efetuou a sua profissão de fé. Eu creio em Deus Pai, eu creio em Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio que Jesus foi concebido pela Virgem Maria, eu creio que Jesus viveu sem pecado, que morreu, que ressuscitou o terceiro dia, que está sentado à direita de Deus. Eu não sei se vocês lembram as perguntas que o pastor fez para vocês no ato batismal. A Daniela lembra? A irmã Ana Paula lembra? Eu não sei se a igreja que o irmão batizou faz essas perguntas. O irmão lembra de alguma pergunta que o pastor te fez, o ancião te fez na hora do batismo? Não? São 3 perguntas ali. O pastor, então fale para nós, você está doida por falar? Não, pode falar você. O pastor faz essas perguntas, depende da igreja, né? Algumas igrejas. Mas você crê em Jesus Cristo, como eu disse, que nasceu da Virgem Maria, que é o Deus Supremo, que é o Deus Eterno, que se encarnou, que viveu sem pecado, que morreu, ressuscitou, que está sentado à direita de Deus. Você promete ser obediente às Escrituras e à igreja, você promete ser obediente ao seu pastor, e assim por diante. São perguntas que, dependendo da igreja, ela muda algumas posições, né? Mas nós aplicamos esse batismo quando a pessoa declara Jesus como o Senhor da sua vida. Por isso nós não podemos pegar uma criança que ainda não sabe distinguir entre o bem e o mal e aplicar o batismo, né? Isso é muito perigoso. Então, por esse motivo, nós só aplicamos o batismo em pessoas que têm maturidade cristã, pessoas que declaram a sua fé em Cristo. Observe comigo Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41.
Aqui nosso irmão Pedro está dando um discurso sobre o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo em Atos 2, né? E no versículo 37 diz assim: E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos. Então, aí, tá vendo? Então a pessoa precisa primeiro se arrepender e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aí se você virar a página no capítulo 4, verso 4, diz assim: o segundo discurso, depois da cura do coxo ali, quando o homem pede dinheiro, diz assim: nós não temos ouro e prata, mas aquilo que temos, isso te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Agora, Pedro está dando o segundo discurso diante do Sinédrio. E diz assim: muitos, porém, que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, primeiro precisa crer. Não existe cristianismo sem crer, né? E esse poder de crer está em Deus. Deus nos concede esse poder de crer. Vamos continuar um pouquinho em Atos mesmo? 8:12. Felipe está pregando em Samaria o evangelho e diz assim: Mas como cresce em Filipe, eles creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Não diz crianças, né? Não observa essa palavra crianças aqui. Já diz bem claro, homens e mulheres. Aqui provavelmente adultos, né? Não diz nenhum tipo de criança. O batismo, irmãos, é uma ordenança bíblica. Deus se manifesta na igreja por 3 motivos. Ou 3 áreas que Deus se manifesta. Primeiro, quando nós estamos na ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim. No batismo, Jesus sendo batizado, saiu logo da água, o Espírito Santo desceu como forma corpórea. E no serviço religioso, no nosso culto, quando nós estamos cultuando ao Senhor, praticando um serviço religioso, que é a adoração, a prática do amor ao próximo e assim por diante, né? Então observe que aqui, enquanto nosso irmão está aqui batizando, né? Eles creram antes. Se nós observarmos isso, Jesus nos dá essa ordenança. Quer ver? Olha, Mateus 28:19. E essa é uma discussão que vem desde o princípio do cristianismo. Muitas pessoas dizem assim: só os batistas que são carrancudos e não aceitam o batismo infantil. Não. Nós temos os anabatistas do 3º século da era cristã. Nós temos os donatistas que não concordavam. Nós temos os novicianos que não concordavam. Nós temos os paulicianos que não concordavam, né? Tertuliano, que não concordava. E tantos outros pais da igreja que não concordavam com o batismo infantil, né? Nós temos muitas pessoas na dispensação da igreja que não concordaram com o batismo infantil e só praticavam o batismo adulto. E quando uma pessoa então vinha da outra igreja, que era batizada criança, novamente eram rebatizados e por isso esse apelido, né, essa conjugação de verbo de anabatistas ou rebatizadores. Jesus nos dá essa ordenança dizendo assim no versículo 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações. Nós precisamos ir e ensinar. O evangelho não é só pregar e falar, mas precisa ser ensinado. Pastor, eu gostaria de ser batizado. Irmão, para ser batizado, primeiro senta aqui, precisa disso, disso, disso. E explicar o evangelho para essa pessoa. Eu acho que a minha esposa não teve essa oportunidade. Eu também não tive essa oportunidade. A irmã Ana Paula teve, o irmão não teve essa oportunidade. Ninguém. Poucas pessoas mesmo.
O evangelho precisa ser explicado. Ele diz assim: ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Depois que eu ensino, eu batizo. Irmão, eu preciso ensinar essa geração que batismo não é vir para a igreja e vai dar tudo certo, você vai ser rico, Deus vai prosperar teu caminho, porque a missionária lá que gira no manto falou, porque a irmã passou o cabelo lá, e agora tem a unção do cabelo que passa o cabelo e faz tudo certo. Não vai dar certo. Vir para a igreja é padecer pelo nome de Cristo. A Bíblia diz que se nós padecemos pelo nome de Cristo, somos bem-aventurados, né? Se nós sofremos por amor a Jesus, nós somos abençoados por isso. Então observe que o batismo é uma ordenança. E como eu disse, o batismo não é um pouquinho de água. O batismo é imersão. Se nós observarmos em João capítulo 3, a Bíblia diz assim, aí tem gente dizendo que não precisa mais batizar. 3, 22 e 23. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Observa que Jesus batizava, diz as Escrituras, né? João 3, 22. Desculpa. Versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Agora que eu digo para os irmãos, se o batismo é um pouquinho de água sobre a cabeça, para que ter muita água? Não precisava ir para muita água. Enche uma cuia aí, traz uma cuia de água aí, joga na cabeça desse povo, respingar na cabeça. Pronto. Né? Essa semana a gente... Minha esposa me lembra cada coisa. Essa semana a gente viu um batismo do balde. Vocês viram isso? Ah, gente. Distanciamento ainda. Distanciamento social. Batismo do balde. Essa foi demais. Não, nós já vimos esse ano nós já vimos o batismo em virtual, né? Na casa. Na casa, cada um na sua casa, com a canequinha na cabeça, e o pastor na igreja com a água na... Irmão, uma igreja chamada Igreja Batista. A Igreja Batista nunca... a Igreja Batista, no princípio, algumas, não todas, batizavam por aspersão, porque alguns haviam saído da Igreja Presbiteriana. Mas o fundamento da Igreja Batista é batismo por imersão. Batismo adulto por imersão. Como os anabatistas e os demais do passado também batizaram. Aí uma igreja batiza o pastor pegando um pouquinho de água, jogando. E o irmão na sua casa, tudo sorrindo. Com a canequinha na cabeça, irmão. É por isso que é perigoso, às vezes, a gente... Eu sei que um dia, irmão, a gente vai crescer, como qualquer outra igreja. A tendência é agregar outras almas. E a gente precisa passar por todos esses critérios. Onde você foi batizado? Quem te batizou? De que jeito que o irmão foi batizado? Batizado na caneca, no balde. Eu me batizei no balde. Eu plantei bananeira e fiz a cabeça para dentro da água e saí. E aí a gente precisa dizer o que, irmão Luciano? Irmão não é batizado? Desculpa. Então, esse ano, o que apareceu de heresia, irmão, né? E a Bíblia diz, então, que João batizava em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, né? Havia muita água ali. Se nós adiantarmos um pouquinho, em Atos 8, nós vamos olhar Filipe de novo, agora em outra parte, ele vai batizar e diz assim, Atos, capítulo 8, 35 ao 39. Quando Filipe encontra aquele eunuco da família, da rainha Candace, lembra? Os irmãos lembram dessa situação, né? Diz assim, então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessas escrituras e lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, quem me impede que eu seja batizado? Se o batismo fosse por aspersão, automaticamente esse homem tinha água na carruagem, porque esse homem ia fazer uma viagem de Jerusalém a Gaza.
de Jerusalém à sua terra, que era agora, meu Deus, fugiu a memória aqui. A rainha Candace, no caso ali dos etíopes, versículo 27, né? Da Etiópia. Imagina a distância da Etiópia até Jerusalém seria muito grande. Então esse homem automaticamente tinha água na carruagem para poder tomar água. Se fosse batismo por aspersão, esse homem diria, eu tenho água dentro da carruagem. Mas o que ele diz? E indo eles caminhando, versículo 36, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Felipe, é lícito, é bom, se creres, ou se crês, de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos, olha aí que interessante, desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco. Os dois desceram juntos. Não precisava, então, se fosse batismo por aspersão. Felipe desceria, pegaria um pouquinho de água e traria para o homem. E o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. A palavra batizou do versículo 38, lembra aí? Ela é o que mesmo? A palavra imergir. Então aqui no original fica, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o imergiu na água. E aí os dois agora, interessante, olha, e quando saíram da água, então eles estavam dentro da água, não na beira da água. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e jubiloso continuou o seu caminho. Continuando aí ainda, capítulo 9, versículo 17 e 18. Nós vamos ver o batismo de Paulo. E Ananias foi e entrou na sua casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista, e levantando-se foi imerso. De novo. Foi batizado. Aqui é Paulo quando estava no caminho de Damasco, né? Algumas pessoas têm dito, irmão Luciano, que Paulo era contra o batismo bíblico. E não é isso que a Bíblia diz. Antes de nós olharmos Paulo, vamos dar uma olhadinha no nosso irmão Pedro, capítulo 10. Vamos ver se todos os apóstolos então concordavam com o batismo. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo. Ali é sobre a casa de Cornélio, né? Capítulo 10 de Atos, versículo 44. Ele está falando agora sobre o Evangelho, trazendo as boas novas. Diz assim, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. Opa, tá todo mundo cheio do Espírito Santo, então não precisa mais batizar. Tá todo mundo contente, porque todo mundo fala em línguas, como diz aqui, verso 46. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então não precisa batizar. Só que, versículo 45 vai dizer assim, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem imersos em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com ele por alguns dias. Apóstolo Pedro é a favor do batismo. Vamos adiantar? Capítulo 16. Agora o apóstolo Paulo. Vamos ver se o apóstolo Paulo era contra o batismo. Do 9 ao 15. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo ao caminho direto para Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia.
E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, no caso da porta da cidade, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi imersa, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Paulo batizando. Continua, quer ver? Agora um pouquinho mais para frente, versículo 30 ao 34. Versículo 30 ao 34, do capítulo 16. E tirando-os para fora, disse-lhe: Senhor, que é necessário que para me salvar? Aqui é quando Paulo está preso e o carcereiro vê o cárcere tremer, irmão Luciano. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Né? Novamente Paulo aplicando o batismo. Se nós observarmos no capítulo 18, do verso 1 ao 8, capítulo 19, do 1 ao 7, quando Paulo está em Corinto, né? Nós temos também 1 Coríntios capítulo 1, 14 ao 17, Paulo dizendo que batizou alguns irmãos na cidade de Corinto. Enfim, nós observamos que o batismo é bíblico, que é uma ordenança divina, que foi uma ordem que Deus nos deu. E ele não pode ser vituperado, ele não pode ser bagunçado. Nós não podemos levar uma pessoa para o batismo de qualquer jeito, tratando ela de qualquer maneira. Ah, o irmão batizou e de repente saiu. Confesso que, por ter aprendido de qualquer jeito, fiz por ignorância por muitas vezes dessa forma. Aleluia, o irmão, como diz no passado, o irmão aceitou a Jesus, né? Ah, o irmão, agora o irmão precisa batizar. E aí a gente vai levando qualquer um para o batismo. E dentro de pouco tempo a gente vê depois essa vida afastada. Por quê? Porque na realidade não houve conversão verdadeira. E as desculpas são sempre as mesmas. Eu saí da igreja porque eu não concordava com a igreja. Esses dias eu escutei um jovem dizer dessa forma: eu saí da igreja, eu fui criado na igreja, nasci, meu pai era presbítero da igreja, minha mãe uma das dirigentes de oração, mas a gente passou uma pobreza muito grande e eu com raiva da igreja saí da igreja porque a igreja não estendeu a mão. Meu irmão, se a moda pega, era para mim ter saído da igreja há muito tempo. Por causa de pobreza, irmão Luciano. Você já ficou rico, irmão Luciano? Tá na hora de você sair da igreja também. Se a moda pega, irmão, acho que 80%, 90% da igreja é tudo pobre. Por causa de pobreza a gente vai sair da igreja. E a gente arruma essas desculpas e não vê que o erro está em nós, no nosso mundanismo, no nosso coração, os nossos desejos em nosso coração. Então por isso a igreja precisa preparar os seus membros. Eu acredito, irmão, e eu vou dizer uma coisa que está muito perto, está muito próximo. Eu estava dizendo para minha esposa hoje. Essa enfermidade do coronavírus foi um prenúncio daquilo que o anticristo pode fazer. Um prenúncio. Por quê? A hora que o anticristo se manifestar, a Bíblia diz que ninguém poderá comprar se não tiver a marca da besta. Ninguém poderá trabalhar se não tiver a marca da besta. Ninguém poderá agir. E aí nós veremos o verdadeiro cristianismo. Imagina o senhor, irmão Luciano, sendo expulso do teu emprego, perdendo a sua casa, porque o senhor não tem a marca da besta. As pessoas dizendo para o senhor assim: agora o senhor não pode trabalhar aqui porque o senhor não concorda mais com a nossa ideologia. O senhor não pode ter essa casa, o governo está tomando a sua casa porque o senhor não concorda com a marca da besta.
A senhora não pode ir no mercado se não tiver a marca da besta. Imagina esse período. Por isso eu acredito que hoje, para batizar um cristão, nós precisamos perguntar, irmão, você está preparado para morrer por Jesus? Você está preparado para entregar a sua vida por Jesus? Ah, não sei não. A hora que eles arrancar uma unha minha, eu já pulo fora. E nós vemos no mundo todo os demais irmãos nossos, como na China, na Índia, em outros países, sofrendo por amor ao Evangelho, na Coreia do Norte, né? Sofrendo por amor ao Evangelho, entregando a sua vida a Jesus, sendo decapitados, sendo estrangulados, sendo maltratados, sendo desprezados. Eu e minha esposa, a gente, Burandi é o nome do país, não me lembro, estávamos vendo aqui uma senhora que ela foi presa por amor a Jesus, que o país dela antes havia uma liberdade de cristianismo e depois se tornou um país mais islâmico, um país mais fechado. Um país mais fechado, um país totalmente fechado. E hoje o cristianismo é crime no país dela. E ela continuou pregando a Jesus, até que prenderam ela. E ela, depois de apanhar muito, bater, apanhar e assim por diante, ela foi presa num container com vários outros cristãos e deram uma lata de 3,5 litros para eles fazerem as necessidades dentro dessa lata. Só saía desse container durante meia hora. 30 minutos por 24 horas ficava trancado. À noite muito frio, e ela conta que à noite era muito frio, e de dia muito calor, porque não podia encostar nas paredes do container, que era muito quente. Isso na África, num país da África. E ela disse que ela continuava louvando a Jesus, até que um dia os guardas abriram e tiraram ela, e bateram nela durante 2 dias. Ela ficou em coma. Em coma não, ela ficou sem conhecer ninguém, sem falar, sem ver, sem enxergar, como uma débil mental durante 8 meses. Foi quando a polícia mandou ela para casa, porque viu que ela não teria mais chance de fazer mais nada, não ia pregar o evangelho, e mandou ela para casa achando que a mulher não ia mais recuperar. E depois de 8 meses ela voltou em sã consciência. Deus voltou à sã consciência dela. E ela saiu do país dela, hoje ela vive na Inglaterra, se não me falha a memória. É uma cantora cristã e ela ajuda os pastores da cidade dela. Durante 2 dias ela apanhou. Ela disse que eles batiam com a tonfa que chegava a quebrar nas costas dela, a tonfa, irmão do céu. Aquela cacetete da polícia. Chegava a quebrar, despedaçar nas costas dela. Imagina isso. Esses irmãos que estão sofrendo no mundo todo. E nós aqui gozando de uma vida plena, uma vida livre aqui no Brasil. E nós estamos dizendo, eu não vou na igreja por causa daquilo, porque eu fui lá, e o irmão Luciano, a esposa lá, ficou olhando pra mim, cara feia. Porque é sempre assim, vocês já viram? Que é sempre assim, sempre essa mesma desculpa. Esse tipo de gente, irmão, não nasceu de novo. Nós precisamos rever os pontos de doutrinas dentro da igreja. Chamar à existência novamente esses pontos de doutrinas que estão sendo mortos, como o verdadeiro culto a Deus. Como eu disse, um culto com decência. Eu não sei se foi a irmã ou... Esses dias eu escutei alguém até citar o versículo. Foi o irmão lá onde eu trabalho. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, né? Inclina mais ouvir do que a falar. Eclesiastes 5, isso? 5.1? Guarda o teu pé. Nós precisamos guardar. E as pessoas vão entrando, vão agindo. Irmão Luciano, nós temos coisas... E aí falamos, irmã Ana Paula, de católicos. Os católicos têm umas doutrinas aí diabólicas. Mas nós temos doutrinas diabólicas dentro da igreja evangélica. A dança. As pessoas que colocam dança na igreja hoje. Eu, na ignorância, já permiti as pessoas dançarem na igreja. Até requebrar igual cobra. Mas quando a gente olha para a história da dança, no 3º século da era cristã, essa semana o pastor Daniel disse, né? Eu mostrei para minha esposa na quarta-feira. Foi aqui, meu bem, o pastor Daniel disse, estava até falando, que no 3º século da era cristã já tinha pastor permitindo dança dentro da igreja. E o pastor e um cristão escrevendo para um outro irmão, disse assim: os nossos cultos hoje, as pessoas requebram e dançam
como se dançasse no mundo. A dança que há na igreja hoje é um costume pagão dos templos de Atenas, onde as mulheres sensualizavam na frente dos templos lá, em favor dos seus deuses. Havia prostitutas cultuais. Na época de Israel já existia isso. E aí nós introduzimos isso dentro do culto. Quando a gente olha Deus determinando como seria o culto do Antigo Testamento, parece que o Deus do Antigo Testamento estava tão cego, nós pensamos dessa forma, que ele modificou tudo no Novo Testamento. Agora, grupo de rap, grupo de teatro, grupo de dança, grupo de funk dentro da igreja, grupo daqui, e assim a gente vai indo. Enquanto que no Antigo Testamento, Deus dizia assim, olha, tem um jeito de me adorar. Tem uma maneira correta de me adorar. Quando o sacerdote comparecer diante de mim, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira, tem que ser com essa reverência. E aí parece que nós, os cristãos, pegamos tudo o Antigo Testamento, amassamos, jogamos de lado. Não, porque eu estou fazendo em espírito e em verdade. Nós precisamos voltar ao verdadeiro culto. Nós precisamos pregar que a ceia do Senhor é necessária. Os irmãos de antigamente não faziam igual a gente, do primeiro século da era cristã, não fazia como a gente que tem a ceia uma vez por mês. Os irmãos de antigamente tinham ceia todo domingo, todo primeiro dia da semana. É só observar Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, 4, 5, 6. Todo primeiro domingo, todo primeiro dia da semana, chamado também Dia do Senhor. Os irmãos começaram a apelidar esse dia do Senhor porque Jesus havia ressuscitado nesse dia. Eles praticavam a ceia do Senhor como memorial. As pessoas hoje... Há um tempo atrás eu escutei um testemunho, estava lá em Ourinhos ainda, irmão Luciano. O juízo, irmão, dentro de uma igreja tradicional, uma igreja centenária no Brasil. A mulher está pregando dizendo assim, irmãos, porque eu lembro do testemunho, não sei se minha esposa vai lembrar disso, eu lembro do testemunho do irmão que foi na igreja e não quis participar da ceia, e de repente ele pegou o pão e escondeu no paletó. E quando ele chegou no seu sítio, ele colocou no morão da cerca, o pau da cerca lá no portão, o pão, e disse, eu não vou participar. Entrou. No outro dia, irmãos, quando ele sai da sua casa, ele vê todos os bois no volta do morão da cerca, dizendo, mu, mu. Você lembra disso? Eu comentei na igreja lá em Ourinhos. Isso é idolatria, gente. E sabe o que é mais interessante, irmã Ana Paula? Irmão Luciano, é que estava assim a igreja, lotada. Acho que tinha umas 200 pessoas na igreja. Só no púlpito havia cerca de uns 15 em cima do púlpito. Sabe o que o povo fez? Pulou, irmão. Pulou de alegria. Isso é idolatria, gente. Mu. Tô vendo que tem coisa diabólica no nosso meio. Uns pensamentos macabros. Primeiro, irmão, se há um pastor, um presbítero que seja um diácono de respeito ali, irmã, isso é mentira, porque isso é idolatria. O boi não ia adorar o pão. A Bíblia diz que a criação rende louvores ao Criador. É o mesmo que dizer que a criação está rendendo louvor àquilo que foi criado pelo homem também. Então nós precisamos voltar à prática do verdadeiro culto, à prática da ceia do Senhor, com reverência. Quem é digno de tomar ceia? A senhora é digno de tomar ceia? Não, ninguém é digno de tomar ceia. Nós só estamos aqui por misericórdia de Deus. E aí nós participamos do corpo e do cálice do Senhor. E depois também, como eu disse, a prática do batismo. Precisamos sentar, conversar, é assim. Pastor, mas eu quero batizar. Não, espera, irmão. Você precisa aprender todas as etapas. Sabe que é a brincadeira de criança? Quem está preparado para morrer por Jesus, põe o dedo aqui. E aí vê se a pessoa está preparada mesmo para batizar. Se não... Beleza. Amém? Vamos orar? Você está preparado?